Você não precisa de sorte. Você precisa de fé. A maioria das pessoas se afoga porque entra no mar da vida sem aprender a nadar. Acham que vão improvisar no caminho, que basta ter vontade. Não basta. A fé é o que faz um homem atravessar as tempestades com os pés firmes no chão, mesmo quando o chão já desapareceu. Fé não é um amuleto, é uma postura. É a decisão de continuar mesmo quando tudo está contra. Ter fé é andar no escuro sem abaixar a cabeça. Não é se iludir com promessas, mas saber que existe sentido mesmo quando tudo parece absurdo. E aqui está a verdade que ninguém tem coragem de te dizer. O mundo não vai te dar garantias. A vida não vai fazer promessas. Ninguém vai aparecer para te salvar. Mas se você tiver fé, você não precisa disso. Fé não é esperança vazia. Não é pensamento positivo. Não é fechar os olhos e repetir frases bonitas. Fé é quando você decide levantar da cama mesmo depois de ter perdido tudo. Fé é quando você caminha em direção ao fogo, não porque é burro, mas porque sabe que o fogo vai moldar. A fé é o que separa o homem que cai do homem que levanta. A maioria se entrega na primeira pancada. Bateu a dificuldade, desiste. Apareceu um obstáculo, paralisa. As pessoas estão viciadas em conforto e desistência. Vivem como folhas secas, levadas pelo vento do dia, do humor, das más notícias. A fé transforma você em raiz. Você vai ver amigos indo embora, planos falhando, oportunidades desaparecendo. Vai ver o tempo passar e parecer que nada está acontecendo. Vai sentir o silêncio das orações não respondidas. E é exatamente aí que a fé mostra o rosto. Quando tudo parece estar contra você, ela sussurra: continue. Você não precisa acreditar que tudo vai dar certo. Precisa acreditar que continuar vale a pena, que o esforço tem valor mesmo quando não é reconhecido, que o bem tem sentido mesmo quando ninguém vê. Fé não é acreditar no resultado, é acreditar no caminho. Enquanto muitos querem atalhos, quem tem fé aceita o passo firme. Enquanto muitos buscam fórmulas, quem tem fé constrói fundamentos. A fé é o que te faz não se vender. É o que te faz não se corromper. É o que te faz dizer não quando todos estão dizendo sim. E isso cobra um preço. Fé não é para fracos, porque quem tem fé precisa encarar a dúvida e vencê-la. Precisa enfrentar a solidão. Precisa tomar decisões sem garantias. Precisa ter disciplina quando ninguém está olhando. A fé exige uma força que não aparece nas redes sociais. Mas no fim, é só quem tem fé que não afunda. Porque o mundo vai te esmagar, vai zombar de você, vai rir da sua calma, vai te chamar de louco, vai tentar te comprar, vai testar seus valores, vai tentar arrancar tudo que você tem por dentro. E a única coisa que vai restar é a fé. É ela que não pode ser tirada. Podem tirar seu dinheiro, seu nome, seu emprego, sua casa, sua saúde, seus amigos, sua fama. Mas se você tiver fé, você não está derrotado, porque tudo isso pode ser reconstruído. Mas se tirarem sua fé, não sobra nem cinza. Você precisa entender que vai andar por desertos, vai olhar para todos os lados e ver só areia e silêncio. E mesmo assim vai precisar seguir, porque quem anda por fé não espera paisagem bonita, não vive de cenário, vive de direção. E essa direção, muitas vezes, vai ser contrária ao que todos estão fazendo. Vai te fazer parecer antiquado, vai te fazer parecer rígido, vai te fazer parecer ingênuo. Mas você não está aqui para agradar. Está aqui para construir algo que não morre com o tempo. A fé é o que constrói colunas invisíveis. Os outros olham e não veem nada, mas você sabe que há estrutura. E porque tem estrutura, você aguenta o peso. Você suporta o tempo. Você sobrevive ao caos. Muitos confundem fé com superstição. Acham que é uma maneira de se enganar para não sofrer. Mas a fé verdadeira não foge do sofrimento. Ela entra nele. Ela entende que o sofrimento é parte do processo. Ela não se rebela contra a dor. Ela transforma a dor em escola. Quem tem fé não perde tempo reclamando. Não busca culpados. Não espera reconhecimento. Porque entende que a fé é uma aliança com algo maior do que elogios e aplausos.
É uma fidelidade silenciosa, e essa fidelidade vai ser testada. Vai haver dias em que a vontade de largar tudo vai ser quase insuportável. Vai haver noites em que o silêncio será ensurdecedor. E nessas horas, você vai entender o que é ter fé. Ter fé é decidir que você não vai se tornar alguém amargo, que não vai viver com raiva do mundo, que não vai se esconder no cinismo, que não vai fingir que não se importa. Ter fé é continuar puro em um mundo podre. E isso não significa ser tolo, não significa ser ingênuo, significa ter coragem de manter o que é certo, mesmo quando tudo está errado. Fé é a arte de continuar limpo em meio à lama. Você vai ser tentado a desistir, a negociar seus valores, a trocar convicções por conforto. E cada vez que disser não a isso, sua fé vai se fortalecer. Porque fé não se alimenta de vitórias, se alimenta de escolhas. A maioria das pessoas não tem fé, tem medo. E disfarça esse medo com palavras bonitas, com discursos vazios, com rituais que não transformam nada. Mas quando a vida pressiona, mostram quem realmente são. Quem tem fé não precisa explicar, não precisa se justificar. A vida mostra, as ações falam, a paz interna grita. A fé não é barulhenta. Não, é espalhafatosa. Não precisa de plateia. É um fogo que arde em silêncio. Uma lâmina escondida. Uma certeza inquebrável. Você precisa parar de buscar confirmação externa. De viver na aprovação dos outros. De moldar sua conduta pelas reações alheias. Quem tem fé, age porque, sabe? Porque sente. Porque tem convicção. Não há nada mais forte que um homem em paz. E não há paz verdadeira sem fé. A paz comprada pelo conforto é frágil. A paz conquistada pela fé é indestrutível. Você não pode fingir que tem fé. Não pode simular firmeza. Ou você tem ou não tem. E quem tem, mesmo em silêncio, impõe respeito. A fé endurece, sem tornar insensível. Lapida, sem deformar. Eleva sem distanciar. Você precisa de fé porque o mundo não vai te avisar quando te atacar. E se você não estiver pronto, vai cair. Não por fraqueza física, mas por falta de estrutura interior. E essa estrutura não se constrói de um dia para o outro. Ela é feita no escuro. Nos momentos em que ninguém vê. Nas decisões que ninguém entende. Você não precisa entender tudo. Precisa ser firme. Precisa manter o foco. Precisa caminhar mesmo quando não vê o chão. A fé não exige explicação, exige postura. Você não foi feito para rastejar. Foi feito para se levantar todas as vezes. E isso só é possível com fé. Porque sem fé, cada queda vira um fim. Com fé, cada queda vira um degrau. Você não precisa viver em guerra com o mundo. Precisa viver em paz com sua consciência. E essa paz só vem quando você sabe que não está lutando por vaidade, mas por verdade. A fé te dá algo que o mundo não pode oferecer. Direção sem ilusão. Quem tem fé não precisa correr. Atrás de tudo, sabe esperar. Sabe se mover na hora certa. Sabe que colheita não vem antes do plantio. E é por isso que a fé incomoda tanta gente. Porque ela não se desespera, não entra em pânico, não se vende. Enquanto o mundo grita, quem tem fé permanece. Enquanto o mundo corre, quem tem fé caminha. Enquanto o mundo se distrai, quem tem fé vigia. Você precisa de fé porque sem ela vai se tornar mais um zumbi moderno, cheio de informação, vazio de propósito, cheio de palavras, vazio de direção, cheio de conexões, vazio de presença. Fé é o que devolve o silêncio ao coração. O silêncio que não é ausência, mas presença profunda. O silêncio que não é medo, mas força. A fé é o que faz você suportar o tempo. Esperar sem se desesperar. Confiar sem se acomodar. Você não precisa de garantias, precisa de fé. E se tiver fé, pode perder tudo, porque nada te vence. O homem sem fé é um castelo de cartas, bonito por fora, frágil por dentro. Um sopro. Derruba. Mas o homem com fé é uma rocha no meio do mar. As ondas batem, o vento sopra, o tempo passa. E ele continua ali, firme, silencioso, inabalável,
Porque a fé não é aquilo que você diz, é aquilo que você é.